Fala pessoas, tudo bem? Bom, aqui na Sofia eu vou lecionar para vocês a disciplina de Química, tá? Bom, meu nome é Tatá, né? Bem simples assim. E nessa primeira aula nós vamos falar sobre as propriedades gerais da matéria, tá? Dentro dessas propriedades gerais da matéria eu tenho as propriedades físicas e aí, dentro dessas propriedades físicas eu tenho as grandezas de massa, volume, e essa massa e esse volume eu posso ter uma relação com a densidade, da mesma forma que eu tenho a temperatura e a pressão, que também são propriedades físicas. Bom, então vamos analisar esse seguinte caso. Por exemplo, se eu considerar a atração gravitacional do planeta Terra e levar em consideração quem é que pesa mais, quem é que tem massa mais, 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão, obviamente que os dois têm a mesma massa. Mas o que está relacionado? Qual que é a diferença ali? O chumbo eu vou ter uma quantidade menor no volume. Então, e o algodão eu teria um volume maior. E isso relaciona com a densidade. Primeiramente nós vamos relacionar, primeiro ver o que é a massa, o volume e relacionar a massa e o volume com a propriedade de densidade, que é a relação entre essas duas. Por exemplo, vamos imaginar essa Pokébola. É claro que essa Pokébola, a massa dela vai ser relacionada ao Pokémon que está aqui dentro, né? Mas vamos lá. Então eu tenho essa Pokébola. Essa Pokébola, esse objeto, ele vai ter uma massa, uma quantidade de matéria, ok? Então essa quantidade de matéria está relacionada com essa extensão que eu tenho desse objeto. Essa extensão, né, esse objeto ele tem um volume. Esse volume está relacionado com o espaço, o que ele ocupa de espaço. Então, vamos lá. Então a massa seria essa quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria ela pode ser quantificada em relação à unidade de massa, tanto em tonelada, né, em quilo, grama, miligrama, e entre essas unidades existe uma relação. Bom, por exemplo, uma tonelada eu tenho 1000 quilos, né? 1 quilo eu tenho 1000 gramas e 1 grama eu tenho 1000 miligramas. E o volume? O volume seria essa extensão que está relacionada com as unidades de litro, né? Mililitro, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Então, por exemplo, 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros, né? Então lá na conta de água quando vem aparece metro cúbicos, então eu converto isso para 1000 litros. Então ali eu tenho a quantidade de água que foi gasta, de volume de água, né? Bom, 1 litro eu tenho 1000 ml, então se eu for comprar um refrigerante lá de 2 litros, eu vou ter ali 2000 ml. E a ml é a mesma unidade dos centímetros cúbicos. Então, quando nós formos relacionar a densidade, esse volume geralmente ele está relacionado à unidade centímetros cúbicos e a massa vai estar relacionado a grama. Então, a densidade ela possui a seguinte equação: eu tenho densidade, né, que é igual a massa dividido pelo volume. A massa, ela tem a unidade geralmente está na unidade de gramas e o volume geralmente está na unidade de centímetros cúbicos. Então a densidade vai ser essa relação. A densidade, ela tem no nosso cotidiano algumas interferências. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: se eu pego a água e resfrio, coloco no congelador, o que vai acontecer com essa água? Ela vai mudar para o estado físico de líquido para sólido. No sólido, se você coloca uma garrafa dentro do congelador e tampa ela, enche ela completamente de água e tampa. Quando você tampa, coloca no congelador e esquece lá por algum tempo, o que vai acontecer? Você vai observar que essa garrafa PET ela se expandiu. O que aconteceu ali? Eu tive uma alteração de volume. Então, se eu altero o meu volume, eu vou ter uma mudança nesse valor dessa densidade. Então, mas eu tenho a mesma quantidade de massa. Ok, então aí nós tiramos que a água sólida ela tem uma densidade menor em relação à água no estado líquido. Eu posso usar outro exemplo, por exemplo, né? Na Capadócia tem muito passeio de balão. O que acontece? Eu tenho ali, o que acontece para esse balão poder subir? Insiro energia térmica. Eu acendo um fogo ali de maneira com que esquenta esse ar. Quando esquenta esse ar, o que acontece? O ar ali, ele vai possuir uma densidade menor em relação ao ar que está fora do balão. Isso vai fazer com que o balão flutue. Então a densidade ela está relacionada a essas duas situações e ela pode ser calculada com uma massa dividida pelo volume, então, de um objeto específico.
Esse princípio da densidade, sabe aquela brincadeira do afunda ou não afunda? Então, ela está relacionada com isso. Por quê? Se eu tenho uma densidade maior, ela vai afundar. Se eu tenho uma densidade menor que a água, ela vai flutuar, ok? Dá para fazer? Tem como, mas eu preciso de um copo d'água e de alguns objetos. Você pode me providenciar? Bom, eu acho que eu dou um jeito, eu consigo aqui. Já tenho água, agora eu preciso de objetos, por exemplo. Esse cristal. Eu tenho um cristal, ok? Ele tem uma densidade maior, então, ou menor? Não sei, vamos ver. Vai afundar ou não? Bom, vamos ver. Essa é fácil, né? Então, o que acontece? Isso significa que esse cristal ele possui uma densidade maior do que a água, ok? Bom, e agora, por exemplo, essa bolinha. Ela afunda ou não afunda? Bom, aí depende qual material, né? Vocês não sabem qual é o material, então eu vou deixar vocês pensarem realmente se afunda ou não afunda. Afunda ou não afunda? O que acontece? Ela não afundou. Então, isso significa que essa bola ela possui uma densidade, esse material que compõe essa bola possui uma densidade menor em relação à densidade da água, ok? Bom, e outras propriedades físicas que nós temos temperatura, ok? Que vai medir a agitação térmica do meu composto e a pressão. A pressão ela está relacionada, por exemplo, se você abre uma lata de refrigerante, né, e coloca um canudo ali dentro, para que esse líquido saia, você precisa diminuir essa pressão que eu tenho ali dentro. Como que você faz isso? Sugando esse canudo. Quando você suga, você diminui essa pressão interna ali, faz com que esse líquido suba por esse canudo, né? Então, para a aula de hoje, nós vamos deixar somente essas propriedades. Então, nós vimos massa, volume, né? A densidade, como ela altera e está presente no nosso cotidiano, e a temperatura, que é somente essa agitação térmica que depois nós vamos ver mais em relação aos estados físicos, né? E a pressão. E lembrando que a densidade, ela pode estar relacionada também com a temperatura e a pressão. Ela pode variar, né? Por quê? Por que a densidade pode variar com a temperatura e com a pressão? Porque dependendo, a massa, o volume pode ser alterado, né? A massa não, mas o volume ele pode ser alterado mediante a essas condições de pressão e temperatura, ok? Então, até a próxima aula e aí, valeu, pessoas!